Olá, no vídeo de hoje o assunto é o arquétipo do polvo. O polvo é um animal que habita a imaginação da humanidade desde tempos longínquos como algo que é muito diferente do que nós somos. E por ser algo tão diferente do que nós somos, ele foi muitas vezes mal compreendido, como a gente vai ver. A realidade é que hoje existem cerca de 300 espécies de polvos, que habitam as mais diferentes regiões dos oceanos. Podem habitar as águas mais rasas, lamas, areais, como também podem seguir com as correntes e ainda podem também ser encontrados em zonas abissais. Também são encontrados dos mais diferentes tamanhos. O polvo gigante do Pacífico, que o próprio nome já diz, pode pesar até 100 quilos e ter braços de até 2 metros, inspirou muitos mitos, que a gente vai conversar mais para frente, de monstros marinhos. Mas a maioria dos polvos não é assim tão grande, e existe até aqueles bem pequenininhos, como o polvo pigmeu, que pesa até 30 gramas. Alguns têm um corpo mais ou menos proporcional, vamos dizer assim, em termos da medida do manto e da cabeça e dos tentáculos. Outros têm um manto e cabeça bem menores do que os tentáculos, que são mais longos. Eles variam bastante. Mas todos eles têm essa aparência assim meio alienígena para nós. Ainda isso fica mais alienígena quando a gente pensa que ele tem 3 corações e que o sangue dele é azul. Porque o sangue dele é à base de cobre, o nosso sangue é à base de ferro. Então, esse cobre dá essa coloração azulada do sangue do polvo. O polvo é um animal extremamente inteligente, você já deve ter ouvido falar disso. É algo que se comenta bastante, não somente no meio científico. Por que se comenta bastante? Porque nós estamos acostumados a observar a inteligência aguçada nos animais, principalmente em mamíferos e aves. E quase nunca em animais como polvos, que são moluscos. Mas a verdade é que ele surpreende mais uma vez com essa biologia muito diferente, porque o cérebro dele realmente é muito interessante e o sistema nervoso também. Ele é um animal extremamente inteligente. O cérebro humano tem 4 lobos, que são as repartições do nosso cérebro: lobo frontal, temporais, occipital, parietal. O cérebro do polvo tem 35 lobos, 35 subdivisões especializadas. Ele também tem cerca de 500 milhões de neurônios, sendo que 300 milhões desses neurônios estão espalhados pelo seu corpo, principalmente nos seus tentáculos. Cada tentáculo, então, dele é extremamente sensível. E ainda nas ventosas, ele possui papilas, como se fossem o equivalente às nossas papilas gustativas, ou seja, terminações nervosas que conseguem sentir gosto. Então, é como se ele tivesse milhões de boquinhas nos tentáculos dele, e ele fosse sentindo tudo que ele pega de uma maneira muito complexa. Imagina tudo que a gente pegasse, a gente sentisse o gosto. E não só nas mãos, nos braços, em tudo. E teria uma percepção bem diferente do ambiente. Bem mais completa, uma experiência muito diferente. Então, o polvo ele tem essa experiência muito diferente. Além de tudo, ele é capaz de fazer coisas incríveis. Como, por exemplo, a gente vê em muitos experimentos científicos, o polvo é bastante estudado porque ele é realmente uma criatura muito interessante em termos da inteligência. Então, ele é estudado para que a gente possa compreender como funciona a cognição desse animal e também de nós todos, porque ele é tão diferente, como é que houve essa evolução dessa cognição nele. Então, ele é capaz de abrir potes, ele é capaz de sair de labirintos, ele memoriza o labirinto e é capaz de sair com mais facilidade da próxima vez. Ele observa e aprende. Então, por exemplo, se ele vê alguém abrindo alguma coisa, ele vai lá e abre também.
Se ele está na natureza, ele observa os seus arredores e se tiver, por exemplo, uma concha, alguma coisa assim, ele observa aquele animal, vê como que aquele animal se protege. Muitas vezes ele retira o animal da concha, às vezes come esse animal e usa essa concha para se proteger, finge ser esse animal. Aliás, falando em fingir, ele tem essa característica, muitas espécies têm essa característica de imitação. Então, eles podem imitar o formato do corpo de outros animais e também o jeito que outros animais agem. Algumas espécies de polvos observam os linguados, que são aqueles peixes bem fininhos que ficam no fundo do mar, nadando assim bem pertinho da areia. Eles parecem um disco assim. Eles fazem com o corpo deles, que é todo molinho, esse formato e nadam que nem um linguado. Para se proteger de predadores, para tantas coisas que eles podem pensar em fazer. Existe um documentário que eu vou indicar para vocês, que é excelente, que se chama Professor Polvo, está na Netflix, que mostra o quanto o polvo é inteligente e como é incrível o seu comportamento. Né? Em uma das cenas desse documentário é mostrado um polvo driblando um tubarão que quer comer ele, inclusive pegando carona nas costas desse tubarão para se proteger, para fingir que ele não está lá. Quer dizer, assim, é um animal incrível, é um animal que brinca com coisas, como o seu cachorro brinca, por exemplo, como nós brincamos. E brincar é algo que é muito ligado à inteligência. Brincar é aprender, é fingir que você está fazendo alguma coisa e você está aprendendo com isso. Então, uma das primeiras características metafóricas que nós podemos trazer do arquétipo do polvo para nós é essa grande capacidade de observação do ambiente. Então, ele observa o ambiente de uma maneira muito inteligente, ele vê o que outros estão fazendo, ele aprende olhando e observando, e ele passa a agir dessa forma se assim é importante para ele, se assim ele tem alguma vantagem. Então, ele é um animal muito observador e também um animal capaz de se adaptar e de entender como é o ambiente que ele está e agir de acordo com o ambiente que ele está, que é uma coisa que para nós pode ser bastante interessante. Se nós estamos num ambiente que a gente vê que é mais tenso, talvez seja melhor a gente se esconder um pouquinho mais, observar como as pessoas estão agindo, talvez não falar o que a gente quer falar naquele momento, talvez deixar para um momento melhor, observar o comportamento das pessoas e ver se elas estão receptivas ao que a gente vai dizer ou não, ao invés de já ir dizendo, né, de seguir os nossos impulsos. Então, o polvo vai trazer para a gente essa observação. E vai trazer também a questão de se mesclar ao ambiente, se assim você deseja, se você precisa tanto se adaptar para estar melhor naquele momento, naquele ambiente, como não aparecer muito quando você não quer, porque além de imitar outros animais, o polvo também é um grande mestre de camuflagem. A pele dele também tem células especializadas que mudam de cor em questão de segundos com o ambiente que ele está, em cores muito vibrantes e diferentes. Ele fica realmente muito disfarçado. E além disso, como se não fosse suficiente, ele ainda tem certas células na pele, que são como se fossem umas papilas, que aumentam e diminuem de tamanho para ele imitar a textura de pedras, por exemplo. Então, quer dizer, é um animal que é uma loucura a adaptação dele ao ambiente. Ele está do seu lado e você pode muito bem não ver que ele está lá, porque ele se disfarça, assim, extremamente bem. E isso traz para nós uma coisa importante, porque apesar de ele estar se disfarçando, ele está ali numa situação que você não enxerga, isso não quer dizer que ele deixou de ser um polvo. A essência dele de polvo não muda. Ele está te enganando para você achar que ele não está ali. Ele está se protegendo para você achar que ele não está ali. Então, é bom que nós pensemos nisso.
Porque quando eu falo se adaptar ao ambiente, quando eu falo que às vezes é melhor a gente não falar, a gente se esconder, a gente usar de nossa inteligência para observar o comportamento dos outros e o ambiente para poder agir de uma certa forma que vai ser melhor para nós, isso não significa que a sua essência, os seus pensamentos, as suas convicções vão mudar. Isso significa que você está usando a sua inteligência para que naquele momento você obtenha o melhor do ambiente. Isso é muito diferente de mentir, isso é muito diferente de ser algo que não é, isso é muito diferente de colocar uma máscara. Isso é aproveitar o que o ambiente está dando, entender o que o ambiente está te dando e agir de uma forma que é melhor para você, porque talvez seja melhor você falar aquilo em um outro momento, talvez seja melhor você procurar inclusive outro lugar, porque esse lugar não é bom para você mais. Essa é uma das lições do povo para nós. Mas, além de tudo isso, e principalmente, né, para completar tudo isso, a gente pode dizer que o povo é um ser todo molinho, certo? Ele é todo flexível, ele é todo molinho. E por ser um animal que não tem, então, estruturas duras nos seus tentáculos, a estrutura mais dura que ele tem fica na região bucal, que é o aparelho bucal dele, no seu corpo, ele é todo molinho. Isso faz com que ele seja extremamente flexível, com que ele entre em qualquer buraco que ele quiser e com que ele flua com as águas com uma graciosidade e com uma capacidade de se mesclar ao ambiente que é incrível. Então, ser flexível também é uma mensagem do povo. O que nós ganhamos sendo duros demais com nós mesmos, com os outros, tentando nos impor no ambiente que nós estamos quando não é a hora de fazer isso. O povo vem trazer para nós essa mensagem de flexibilidade, de ser macio conosco mesmo e com os outros, de ser molinho. Não é porque nós estamos sendo flexíveis, inteligentes de observar o ambiente e nos adaptando e fluindo, que nós deixamos de ser nós mesmos. Nossa essência está dentro de nós, mas é muito importante que nós tenhamos inteligência para saber qual é a hora de fazer cada coisa na nossa vida. Quando nós estudamos os povos, nós nos deparamos com uma palavra que nós que estudamos o comportamento animal estamos já bastante acostumados, mas que talvez a maioria das pessoas não esteja, que é a palavra senciente. Um ser senciente é um ser que sente emoções básicas, que sente medo, que sente alegria, que tem afeto emocional. Então, é muito novo, infelizmente, na história da humanidade, o reconhecimento da senciência dos animais. E este reconhecimento geralmente cabe aos cachorros, aos cavalos, aos golfinhos, aos mamíferos, algumas aves, não é? Nem todas as pessoas, infelizmente, têm a consciência de que os animais são seres sencientes. E o polvo, por ser um molusco, se tornou o símbolo do animal senciente. Porque o polvo é extremamente inteligente e ele é muito, ele interage muito com o humano. Então, quando o humano mergulha, o polvo olha nos olhos do humano, o polvo tenta interagir com o humano, o polvo mostra que ele está ali, que ele está sentindo, que ele sente alegria, tristeza, medo, né? Emoções básicas. Eu, pessoalmente, acredito, mas isso é uma crença pessoal minha, que os animais vão muito além de emoções básicas e que, sim, muitos deles apresentam sentimentos complexos. Mas isso ainda é um passo muito grande para a gente dar em termos de conhecimento científico. De qualquer modo, o Reino Unido reconheceu recentemente que polvos e outros cefalópodes são seres sencientes. E isso tem um peso bastante grande, porque a partir do momento que um ser é senciente, ele passa a ter certos direitos do ponto de vista ético. Então, é muito importante que nós saibamos que o polvo é o símbolo do ser senciente e que eles sentem como nós sentimos também.
E muitas vezes nós não só ignoramos os sentimentos dos animais, como ignoramos os nossos próprios sentimentos. Porque, por exemplo, você pode já ter ouvido falar que o povo é muito inteligente, mas que ele é um ser senciente, talvez você não tenha ouvido falar. Por que isso? Porque a nossa sociedade ocidental hoje não valoriza as emoções, valoriza a racionalidade, valoriza este aspecto masculino da nossa personalidade, porque todos nós somos masculino e feminino, independente de gênero, que é o aspecto racional, que é o aspecto da ciência fria, que é o aspecto de coisas materiais, de coisas que a gente pode provar cientificamente, que a gente pode ver, que a gente pode pegar, que é importante, claro que é, mas o mundo não é só isso, nós somos polaridades. Então, onde fica a nossa inteligência emocional? Cadê a nossa capacidade de lidar com problemas, de lidar com as pessoas, com situações? Então, o emocional, o feminino, o fluir, que é também muito ligado à questão do povo, essa maleabilidade, essa questão de observar o ambiente, de fazer as coisas em silêncio, de aprender observando. Quer dizer, é um polo mais receptivo, é um polo mais yin do que yang. Ele é importante para todos nós. Então, essa também é uma mensagem do povo. Vamos buscar, né, voltar para esse lado, porque a inteligência emocional é tão importante quanto a inteligência racional para todos os seres. Mesmo que você acredite que alguns não têm inteligência racional. Conversando agora sobre lendas e mitos relacionados a este animal, vamos começar falando de uma lenda japonesa, do folclore Ainu, da região de Hokkaido. Eu vou ler porque o nome desse bicho, Akorokamui, é o nome de um polvo gigantesco, enorme, de mais de 100 metros, vermelho, que mora nos mares do Japão e que poderia engolir baleias inteiras, barcos inteiros, quer dizer assim, é um monstro realmente descomunal. E como que ele nasceu? Bom, ele nasceu quando uma aranha gigante, que não me pergunte como nasceu, mas ela existia, estava na terra e essa aranha gigante começou a destruir toda a vila. E aí eles rezaram para o deus do mar, que capturou essa aranha com suas ondas, levou para o fundo do mar e lá ela se transformou então no Akorokamui, que é este polvo que por vezes ele protege a Bahia, protege as pessoas e por vezes ele aterroriza as pessoas. Essa ideia do polvo gigante, ela aparece em quase todas as mitologias relacionadas ao polvo que a gente vai conversar. E muito disso se dá porque a ideia do polvo gigante foi levada de porto em porto pelos navegantes, pelos comerciantes, pelos piratas. Há muito tempo atrás, desde que o homem começou a navegar, ele lida com os mistérios do mar. Ele não entende o que está lá dentro. O mar é escuro. E de lá pode sair qualquer coisa. E de repente saem umas coisas meio gigantes, como por exemplo a lula gigante, que de fato é um animal que existe, ou o polvo gigante do Pacífico. Mas a lula gigante é muito maior. As baleias são gigantescas. Então não se sabe o que tem lá, né? E isso gerou uma curiosidade muito grande sobre o que tem lá e também um medo muito grande. Porque, como eu já falei algumas vezes aqui, as águas têm a ver tanto com as nossas emoções, que são coisas que nós humanos, infelizmente, não lidamos muito bem, quanto com o inconsciente, com o mergulho no nosso inconsciente. Essa escuridão, esta coisa que nós não conhecemos, dá medo para nós humanos. E ainda por cima sai de lá de dentro um bicho desse que parece um alien, que não tem nada a ver com nada que anda na Terra. Nós humanos começamos a pensar que isso é um ser fantástico, que isso pode de repente atacar a gente. Ele começa a ser uma personificação dos nossos medos, uma personificação das nossas incapacidades emocionais, que às vezes estão na nossa mente. Quando a gente está triste ou nervoso ou com raiva de alguém, às vezes não parece que tem um polvo aqui dentro que com todos os tentáculos pega a nossa cabeça e a gente não consegue pensar em outra coisa, não sei no que ele está controlando. Então, a gente transfere para a imagem dos animais esse tipo de coisa que a gente sente. E é isso que faz com que os animais encarem arquétipos.
Por isso que a gente estuda aqui também o comportamento desse animal na natureza, para a gente entender o que ele realmente é e o que realmente esse arquétipo pode trazer para a gente, e o que às vezes a gente mal interpreta, mas que mesmo assim é a mitologia que está ligada a esse animal ancestralmente, e isso está também dentro de nós, isso também a gente carrega com a gente. Então, falando desses monstros absolutamente gigantescos, o mais famoso deles é o que vem da mitologia nórdica, que é o Kraken. O Kraken é um polvo gigantesco que aparece em uma porção de filmes, uma porção de livros. Às vezes as pessoas confundem até as mitologias, acham que não é da mitologia nórdica, que é da mitologia grega, porque a mitologia grega também tem alguns seres com características de polvos que são dessa maneira, mas na verdade o Kraken vem da mitologia nórdica, e assim como eu disse para vocês, como as navegações circunnavegaram, né, um planeta, essa lenda foi passando de lugar para lugar. Então esse monstro que sai do inconsciente, que é incontrolável e que tem tentáculos por todo lado e que é todo molinho e que a gente não sabe o que vai fazer, foi passando de porto em porto, e hoje a gente tem essa imagem do Kraken bem forte. Então, como eu mencionei, na mitologia grega existem certos seres com características de polvos que também são ligados a essa questão monstruosa. Por exemplo, Hércules, Perseu e Odisseu, eles combateram esses monstros. Odisseu, por exemplo, combateu monstros que se chamavam Scylla e Caríbides. Scylla era um ser que tem parte mulher, tem umas cabeças de cachorro na frente, uns tentáculos, é uma loucura, e que acabou matando, se eu não me engano, 6 companheiros de Ulisses, né, de Odisseu. E Caríbides também era uma donzela que foi transformada em um monstro. É interessante também a gente lembrar da cabeça da Medusa com aquele monte de serpentes, que parece um pouco, lembra um pouco também, né, os tentáculos de um polvo. Então, essa questão do polvo na mitologia grega está ligada à questão do feminino. O mar e as águas são ligadas à questão do feminino, geralmente, a questão das emoções, que é um âmbito feminino. Afrodite, por exemplo, nasceu no mar, que seria para os gregos uma expressão da emoção feminina positiva, né? E enquanto que monstros com características de polvos, por exemplo, seriam uma expressão desse lado emocional descontrolado e sem sentido, porque o polvo, né, para nós, o corpo dele não faz muito sentido, e a gente se sente assim quando a gente está sentindo raiva, ódio, ou coisas muito fortes que deixam a gente muito confuso, a gente fica sem meio que sentido, porque a gente não controla isso, né, como eu falei, parece que é um monte de tentáculo na nossa cabeça controlando tudo que a gente está sentindo e que a gente não consegue falar. Então eles traduziram isso, por exemplo, como estes monstros que, porque moram na água, foram mais ligados também para esse lado feminino, né? Existe também, parecido com Scylla, na mitologia asiática de forma geral, isso aparece em várias partes da Ásia, um personagem que se chama Cecaleia, só que ela não tem esses cachorros na frente, ela geralmente é uma mulher bonita, que tem a parte de cima de mulher, como se fosse uma sereia, só que a parte de baixo são tentáculos, em vez daquele rabo de peixe. E essa Cecaleia, ela age mais ou menos como a sereia nas lendas, enfim. Pode ser boa, pode ser má, pode fazer trocas com os homens, etc. E ela inspirou a bruxa do mar da Pequena Sereia, por exemplo, que tem esse corpo de baixo como se fosse um tentáculo de um polvo, né? E essa figura dessa bruxa, mais uma vez, como essas emoções femininas incontroláveis, que vão se espalhando, né, como se fosse a tinta de um polvo, porque o polvo solta a tinta e a tinta confunde os predadores, a tinta que ele solta, ela é tóxica, ela pode matar, ela pode sufocar, e que ela entra nas guelras dos peixes, por exemplo, isso pode sufocar, e é como se fosse o nigredo da alquimia. Para quem conhece a alquimia, a fase do nigredo é a fase que nós estamos passando por problemas emocionais grandes dentro, é como se nós fôssemos o vaso alquímico, o vaso onde vai ser colocado as experiências alquímicas, e que nós colocássemos ali o que a gente quer ser, o que a gente quer
para nós. Só que a primeira fase são operações químicas que tornam a matéria negra. Ou seja, nós estamos mergulhados, metaforicamente, em medo, em pânico, em dúvida, em tudo que a gente não consegue controlar, como se fosse a tinta de um polvo que se espalha. A gente não enxerga e a gente precisa trabalhar esse segredo, entrar lá dentro e ver como que a gente começa a clarear isso. Então, essa ideia dessa bruxa do mar tem a ver com isso. E por fim, a última lenda que eu vou comentar com vocês é uma lenda que vem do Havaí, que é a lenda das divindades Kani e Kalaloa. Kani seria uma divindade que poderia assumir forma de polvo, cujo símbolo é o polvo, e Kani e Kalaloa são divindades que representam pares de opostos. Né? Em muitos vídeos eu comentei com vocês como que, principalmente, isso é bastante visível nas culturas ameríndias, mas nesse caso também na Polinésia, e também aparece em outras culturas, que há sempre nosso modo humano, vamos dizer assim, de ver o mundo, quase sempre enxerga as coisas por pares de opostos, bem e mal, feminino e masculino, sol e lua, água e terra, água e fogo, qualquer coisa que seja um par de oposto, e a gente faz o sentido da vida por isso, porque a gente classifica as coisas assim. Então, isso é mal, isso é bom. Só que nem sempre as coisas são assim, né? Mas, de qualquer forma, a nossa cabeça tende a fazer esse tipo de divisão. Então, existe um princípio único, que se divide em dois. E esse princípio depois vai ter um terceiro, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então tem o único, tem o duplo, tem a trindade, tem o quádruplo e por aí vai. E aí essa é uma maneira em que nós humanos estruturamos o nosso pensamento e que estrutura quase todas as mitologias. Então tem o Kani e Kalaloa. E o polvo, para você ver como o polvo é extremamente importante para esses povos do Havaí, porque eles colocaram ele como um desses deuses primordiais da dualidade, né? E ele é, inclusive, um dos primeiros a participar da criação dos outros deuses, e ele é o deus do submundo, claro, ele habita o mar, né? Esse mundo que a gente não tem muito controle, né? Então a gente não entende essa escuridão, e ele é também o senhor da magia, ele ensina magia para as pessoas, provavelmente muito, né, vendo essa forma dele que parece realmente uma coisa mágica, uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado, né? Ele solta essa tinta, ele muda de cor, ele muda de textura, realmente as coisas que ele faz parecem um pouco mágicas. Bem, este foi o vídeo do polvo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhem com alguém que está precisando do arquétipo do polvo, precisando de flexibilidade, precisando observar o ambiente, precisando aprender a se defender por maneiras não agressivas. E se quiser também deixar uma sugestão sobre o próximo animal, pode deixar nos comentários. Nós nos vemos na semana que vem.